grupo do WhatsApp, também está no Google Sala de Aula, as aulas gravadas, tá? Esses 4 encontros. Bem, vamos voltar para a questão. Bem facinho, tá? Entre aspas. A primeira, vocês acharam, quem estava na aula passada, achou a primeira fácil de entender ou não? Né? Essa foi a primeira questão que nós trabalhamos, tá? Eu estou aqui em compreensão de texto e vai ter uma ou outra de interpretação, ok? Lembrando, a maioria das questões pede compreensão. É um absurdo que ficam dizendo aí, se chamar intelecção textual, tudo bem, quem tem compreensão e interpretação. Mas chamar toda a prova de interpretação é mentira. Não importa se ela é aberta, se é múltipla escolha, se é verdadeiro ou falso. A grande maioria das provas que tem de acordo com o segundo texto, isso vocês viram no material de estratégias de leitura, é de compreensão textual. O que quer dizer isso? A resposta está dentro do texto. Ok? Essa dica que eu estou dando para vocês. E de interpretação só quando aparece 2 verbos, infere-se e depreende-se. Jodileia, pois não? Professor, eu queria saber sobre a programação. No caso, essa semana, conteúdos específicos, legislação, como é que está a programação? Porque eu já cheguei hoje. Vamos lá, eu trabalhei falando um pouquinho do artigo 205 a 214, que tratam da Constituição Federal sobre educação, ok? E aí eu trouxe questões sobre educação. Primeiro, logo lá no início, eu expliquei o edital, né? Para entender as regras do jogo, tá? E aí eu trabalhei sobre a questão da educação, questões sobre educação e falei da legislação sobre educação. Hoje em estratégias de compreensão e interpretação de texto, ok? Aí é o que eu estou fazendo agora. Então vai ser assim, uma semana geralmente tem sobre o assunto e falando mais no alto, e falei também sobre gênero textual, leitura e produção de gênero textual, né? E trouxe questões sobre gênero textual, agora que estou lembrando isso aí. Gente, amanhã eu faço a programação do que está faltando e coloco para vocês. É porque corre de viagem, acabou e o carro quebrando e eu acabei não conseguindo fazer, tá? Mas amanhã eu boto a programação para vocês verem o que já foi dado e o que está sendo trabalhado, tá? O que vai ser trabalhado. Então, hoje eu vou terminar a questão de compreensão de texto ou interpretação e entro hoje sobre o Estatuto do Servidor Federal. Ok? Aí, na próxima aula, eu entro sobre fonética e fonologia do espanhol e trago sobre... Lembrando que interpretação de texto, ele vai ter a ver também, tá? Compreensão e interpretação para português e espanhol. Depois vou explicar o que é estilista dentro da língua portuguesa. Então, vou fazendo até os nossos encontros, vamos ter todos esses conteúdos sendo explicados para vocês. E com questões. Vamos lá. Essa primeira questão foi uma questão simples, eu vou dizer assim, e que nós conseguimos responder. Aqui ficou a letra B, tá? De cara, ele perguntou, considere as seguintes premissas relativas ao conteúdo do texto, né? Ele é um texto que ele falou de... Tá? Deixa eu só botar aqui mais ou menos o título. O intercultural e ensino de línguas estrangeiras. Só que, quando a gente for analisar, a primeira coisa da estratégia é ler a questão. O que a questão está pedindo e que é o assunto que está sendo discutido. Aí eu já ganho velocidade, ganho qualidade e perspectiva de acerto. Tá? Lembrando, essa prova aqui é de múltipla escolha, né? Diferente de outros concursos que são concursos de certo ou errado. Tem uma pequena diferença nisso, né? Eu estou preparando umas pessoas para o de Pernambuco e uma pequena diferença é que lá uma errada anula uma certa. O que quer dizer? Você não pode marcar se tiver dúvida. Porque se você errar, você vai perder a que acertou. E lá tem um número mínimo para ir para outra fase, né? De acertos. São 120 itens e ele vai explicando lá. Aqui você pode até chutar e errar e não perde nada. Você perde de ganhar. Mas também você não perde a questão que acertou, vamos dizer assim. Mas lembrando, a ideia é que você se aproxime de acertar entre 85% a 90% da prova. Tá? Essa é a ideia para que você esteja no palio. Primeiro, está na regra do jogo, que está entre as vagas que vão para outra fase. E lembrando, a pessoa pode fechar toda a prova
mas na prova didática ele pode ser reprovado, tá? Ah, tem doutor, tem mestre, isso ajuda o título, mas o que vai ajudar mais é a preparação. Ok? Tudo bem até aí? Posso adiante? Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rápido. Ah, ok. Mas vamos, quando eu falei aqui, primeiro, considere as seguintes premissas relativas ao conteúdo do texto. Eu não li o texto, eu estou só recapitulando aqui para as pessoas pegarem, tá? Mas vamos lá. Na prática, é importante que os estudantes desenvolvam a capacidade de se descobrir e aprender a aprender antes de partir em busca de outras competências. Né? Ela é verdadeira, mas na prática isso deve acontecer. Uma coisa que se não acontece, mas assim, no ensino de língua estrangeira e trabalho cultural, é importante que os estudantes desenvolvam a capacidade de se descobrir e ou descobrir-se e aprender a aprender. Porque não adianta eu for aprender 500 competências e eu não sei como buscar outras. E é ensinar os alunos a como podem buscar. Né? Antes de partir em busca de outras competências. Se ele não tem a competência de como aprender a aprender, ele não vai conseguir desenvolver as outras. Né? Isso na prática, sim. Aí eu vou só chamar a atenção de cara, só levantar um pouquinho aqui, tá? Que tem um chamado chute técnico. Gente, chute técnico não é aquele que mamãe mandou marcar e se lascar, não. Chute técnico é eliminar o que você... Por exemplo, se eu disse que o item 1 é verdadeiro e eu vou eliminar as outras letras que não têm nada a ver. Então, se o item 1 é verdadeiro, eu vou eliminar A e AD. Lembrando que aqui é só de A a D, tá? Ficou B e C. Veja que aí eu vou para 2. Quando você vai ler o texto, você vai conseguir entender. Aqui as respostas estão dentro do texto, tá? É irrelevante. Aí veja que eu tenho que buscar palavras-chave. No item 1, eu tenho a palavra importante. No item 2, eu tenho a palavra irrelevante. Ele diz que é irrelevante que os estudantes entendam quais são as características que condicionam a percepção de ser aprendiz. E na prática, não é, na prática, no ensino de língua estrangeira, isso é importante para os estudantes. Ele está dizendo que é irrelevante. Então, veja que com isso aqui, me dá a ideia que é uma questão falsa, tá? O item é falso, né? Então, veja, se eu disse que o item 2 é falso, eu já tenho uma resposta. Eu ganhei tempo, eu ganhei velocidade, ganhei qualidade e vou para acertar a questão. Tá? Isso é o chamado chute técnico. E aí, claro, a terceira diz que é consenso, que a educação intercultural esteja integrada ao ensino de língua estrangeira junto com linguístico comunicativo, né? Isso faz parte também, tá? Aí é verdadeiro, tá? O quarto é um fato concreto que a competência intercultural somente, olha o problema aqui, ó, solo, quer dizer, somente, interessa em situações no que a aprendizagem ocorre em um processo de imersão. Gente, eu aprendi espanhol sem ir para outro país, eu aprendi lendo, ouvindo, etc. Isso não quer dizer que eu posso aprender estando aqui. Quantas pessoas do estado do Piauí aprenderam aqui? Né? O espanhol, no seu interior. Porque eu aprendo muita coisa. Tá? Primeiro que a gente não vai saber tudo de um país. A gente não sabe nem tudo de um estado. Por exemplo, no Piauí tem gente que descobre muita coisa. Imagine, dentro de uma cidade, né? Depende do tamanho da cidade, imagine de vários países, tá? Então, veja que esse 4, ele é... O problema está depois. Somente interessa em situações nas que o aprendizado ocorre em um processo de imersão. Isso aqui é falso, tá? Na prática também isso não, né? E o quinto é absurdo pensar hoje que o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira não se contempla o intercultural. Isso aqui é verdade. Por isso que a letra B ela é adequada para a resposta sendo correta. Tá? Então, primeiro, vai para a questão, e a gente já discutiu esse texto lá atrás, né, na aula passada, na segunda.
Tudo bem? Estou só recapitulando aqui para vocês verem. Vamos primeiro para a questão, para descobrir o que a questão está pedindo. Ela não é difícil, porque isso, quem lê, né? E eu chamo a atenção de muitas pessoas que estão na especialização também, eu fico horrorizado quando as pessoas dizem que não precisa de leitura, não precisa de teoria. Eu te pergunto, se a pessoa não sabe o que é intercultural, ele vai conseguir fazer uma aula intercultural, de cultura, se ele não sabe? O conceito não é definição, tá? O conceito, ele é importante para o professor saber o que ele vai fazer e por que ele está fazendo. O que muita gente cai. Aí, na prática, por que eu estou fazendo desse jeito, né? Vamos lá. Essa questão 2 é chamada questão inteligente. Tá? Inteligente. O que quer dizer a questão inteligente? Que ele pede para o candidato ter cuidado do que está pedido na questão. Vamos lá entender. O último parágrafo do texto, vou já voltar para lá, trata sobre os objetivos do aprendiz intercultural, ou seja, do aluno intercultural, aquele aluno que vai ter que aprender entre as culturas. Olha aí, ó, quer dizer entre as culturas. Abaixo temos duas colunas, uma aí na esquerda, que enumera os objetivos, e a 2, a da direita, que apresenta situações concretas de ensino-aprendizagem. O que ele pede aí? O objetivo 1, qual dessas letras se encaixa? Ah, professor, mas ele é difícil, porque eu tenho que ir primeiro para onde? Olha o comando da questão. Eu tenho que ir para o último parágrafo. Ele diz aí, o último parágrafo do texto trata sobre os objetivos do aprendiz. Se eu for lá, qual é o primeiro? Vamos lá. Ele dá quantos? Vamos pegar aqui, ó. Tá? Ele dá 6. Ó. Por certo, e em consonância com o dito antes, o plano curricular do Instituto Cervantes, de 2007, propõe para o aluno ou para o aprendiz, enquanto falante intercultural, atenção para essa palavra falante, tá? O falante entre culturas, no contexto da língua espanhola. Cuidado que língua espanhola não é só gramática, tá? Isso envolve cultura, o linguístico, comunicativo. A conquista ou a obtenção de 6 objetivos principais. Qual é o primeiro? Obter uma visão da diversidade cultural. Essa é a primeira. Segunda, conhecer o papel das atitudes e dos fatores afetivos. Terceiro, conhecer os referentes culturais. 4, manusear as normas e convenções sociais. 5, desenvolver a participação em situações interculturais. E 6, desempenhar o papel de intermediário cultural. Esta informação, sem dúvida, contribui factadamente na orientação da ação docente na hora de ensinar uma língua estrangeira. Então, o primeiro objetivo é obter uma visão da diversidade intercultural. Ok? Vamos lá. Vamos passar para cá. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ele pede uma visão intercultural. Eu tenho um objetivo 1, que está no lado esquerdo, no direito tem a parte concreta. Opa, deixa eu botar lá embaixo. Perdão aqui. Tá? E embaixo estão as situações concretas de ensino e aprendizagem. O objetivo 1, que foi, veja o que foi dito aí, eu coloquei no chat, obter uma visão da diversidade cultural. Qual dessas letras você acha que se encaixa para isso aí no objetivo 1? Vamos lá? Lembrando, o que você disser, você já vai eliminar lá na letra embaixo, né? Porque a letra A começa com um F, B, um C, C, um B e D, um D. Ó, letra B, C, D e F.
Vamos dizer assim. De cara, eu já vou ter a resposta aí, sem nenhum problema. Né? Alguém marcou aí letra F, que é entender que a capoeira é a identidade brasileira, como seria o tango para a Argentina, o Flamengo para a Espanha e a cumba para a Colômbia. Tá? Lembrando, nós temos que ver, vou até colocar no chat aí, para que vocês não tenham, deixa eu só pegar aqui rapidinho, tá? Vamos dizer assim, o que ele está pedindo aí que são os objetivos, tá? Vamos lá, alguém disse letra F. A letra F, alguém disse letra F, o que é? Entender que a capoeira é identidade brasileira, como seria o tango para argentino, o flamenco para a Espanha e a cumba para a Colômbia. Tá? Ele pede no objetivo 1, obter uma visão da diversidade cultural. Tá? Mas vamos dar uma lida. Vamos ler a letra A. Entender que a palavra dia, em espanhol, é acentuada porque assim dispõe as regras ortográficas. Veja que essa não tem nenhuma das alternativas logo de início. Então, está fora, né? B. Entender e aceitar que al tiro em Chile, ao toque em Peru e a todo leite em Espanha são formas de dizer o mesmo, sem mais nada, né? Sem mais. Letra C, entender e fazer entender a outros que ir pela rua em chanclas ou havaianas para os colombianos de mau gusto, mientras que em Brasil não. Aí é compreender o que ele está dizendo dentro dos objetivos. Né? Lembrando, tá, que a letra C ela é uma das possíveis, então tem um B, C, D e F. Tá? Letra D, entender que um falante cesseante ou cesseante, assim como um que voceia e outro que é enxeísta, de igual todos hablam espanhol. Obter uma visão da diversidade cultural. Deixa eu ver, alguém colocou aqui o que mais? Letra F. Letra B, entender e aceitar que são coisas iguais, ou seja, no sentido. Duas pessoas ficou na letra F, uma na B. Alguém mais aí? Vocês que marcaram letra F, por que vocês acham que esse é o objetivo 1? Qual a justificativa de vocês dizer que é esse daí? Alguém pode falar aí? Oi. Oi, eu demorei um pouquinho porque eu estou usando o tablet a primeira vez que eu estou Tudo aprender a manusear. Mas eu achei que, como ele coloca sobre a cultura de 3 países, aí eu relacionei o F com o objetivo 1. Mas eu tive muita dificuldade, demorei muito. Eu achei as opções muito próximas. Mas vamos lá, né? Quando eu tenho dúvida disso, eu vou para as outras possibilidades, tá? Eu posso ir para a última. Quer ir para a última? O 6 seria qual? Porque aí vocês vão, quando tendo esse tipo de dúvida, vai para as letras, né? Para ir comparando. Tem um que de cara vocês acham que é certeza aí? Dos objetivos? E qual seria? Eu vou voltar lá para eu te dizer qual foi que eu eliminei de cara. Estou aqui apanhando para manusear aqui, mas eu vou procurar aqui. Não, tudo bem. Lembrando, se traduzíssemos os objetivos de 1 para situações concretas de ensino-aprendizagem apresentado no 2, a relação que podemos estabelecer é qual? Por aí vocês vão matando qual seria. Se você acha que está dando dúvida na primeira, vá para a última. Professor, posso falar um ponto de vista?
Olha Sim. só, o que fez eu achar que a questão, para mim, seria ah, o objetivo de número 3, né, seria a letra F. O que diz o objetivo de número 3? Conhecer os referentes culturais. Né? Então, eu eliminei por essa questão, essa letra F, aí o objetivo 3, porque o que é referência? Né? No Brasil, a referência, né, cultural, capoeira chama logo, né, Brasil. O tango, referência argentina. Flamenco, a Espanha. E a cúmbia é a Colômbia. Eu não sei se pensei certo, mas para mim a questão é a letra C, que responde a essa questão. Eu marcaria a letra Vamos lá, tá? Tá começando a esquentar. Se eu tenho dúvida na primeira, eu posso ir para a última ou para alguma do meio, né? Não importa. Mas de cara, a 3 realmente é. Lembra qual é a competência, qual é o objetivo 3? Conhecer os referentes culturais. E o que dá a ideia de referente cultural dentro dessas 6, só tem uma. Claro que você teria uma, né? Mas qual é essa uma? É a letra F. Qual o referente do Piauí de comida? Vamos lá. Alguém vem para Teresina. Qual um referente aqui? Se eu pegar de bebida, eu vou dizer cajuína, mas de comida. carne Vamos lá. Aqui de Teresina, qual seria? Não, carne de sol você vai ter em vários países, várias cidades, várias regiões do Nordeste, você vai ter carne de sol como referência. Mas aqui, alguém que vem para Teresina, qual é a comida que é típica nossa aqui? Que outro lugar não tem? Pode levar, mas não é deles. Vai lá. Gente, vocês estão bons, né? É assim, aqui na minha Piauí. cidade, bolo frito é uma coisa que é muito regional aqui. Mas bolo frito não tem só aí. Tá, vamos dizer, do Piauí, bolo frito. Beleza. Entendeu, né? Vamos pegar o Piauí, bolo frito. O que mais? Maria Isabel. Você entendeu? Isso são referentes culturais. Qual é a referência de comida? Faz parte né, dentro da sociedade. A letra F, gente, é o que representa o objetivo 3. Olha o nome, referente cultural. Uma referência de cultura. Tá aqui. Então, de cara, se eu digo que o 3 é letra F, vocês vão eliminar algumas letras. Vai lá, quais? A Leane pegou esse exemplo, vocês podiam pegar outro. Eu elimino A e a B. Tá? Ficou C e D. Vamos para as outras aí, vamos matar a charada. Lembrando que a 6, se eu digo que é C e D, a 6 é letra C. E qual é, professor, o objetivo 6? Desempenhar o papel de intermediário cultural. O que é o intermediário cultural? Explicar, né? O que é que acontece na cultura e explicar para as pessoas. Ele diz, entender e fazer entender a outros que caminhar pela rua com chanclas ou havaiana para os colombianos é de mau gosto. Isso se fosse usado. Talvez hoje não seria. Né? Enquanto que no Brasil, não. Aliás, isso era, né? Que no Brasil, hoje a havaiana é coisa mais de chique, né? Até lá fora. Mas antigamente não. Lembra aquelas havaianas, fuleirinha e tal? Hoje é mais, né? Mas tudo bem. Veja que o 6 é letra C. Então ficou C e D de letra para olhar. Mas vamos pegar outros aí? Vá. O que é que vocês pegariam entre C e D? A 2, está claro para vocês? Qual o objetivo 2? Conhecer o papel das atitudes dos fatores afetivos. Qual seria aí, das letras, conhecer o papel das atitudes e dos fatores afetivos? A letra E. Letra E. Tá. Tá nos dois também, né? Outro que está nos dois é o quarto. Que letra é o quarto? Ele está dando que letra aí na questão? O 4.
São iguais. Que é a letra A. E o que quer dizer a letra A? Vamos ver aqui, ó. Manusear as normas e convenções sociais. Isso é o objetivo 4. Então, entender que a palavra dia, em espanhol, tá? É acentuada porque assim dispõe as regras ortográficas dessa língua e em português não. Tá? Ok? O problema está agora na 5. Agora sim que é que gerou. O que é que diz o 5? Desenvolver a participação nas situações interculturais. Desenvolver a participação em situações interculturais. O 5. Ou ela é letra B, ou ela é letra... Que letra aí? D de dado ou letra B. Entre essas duas, o 5, que é desenvolver a participação em situações interculturais, qual que se encaixa mais? Porque a diferença da resposta vai estar aí. E aí, José? Acho então que é 5D por essa explicação aí, né? Vou repetir, tá? Porque isso vai dar resposta, né? Vamos lá. Porque tem a 1 e tem a 5. Lembra que ficou a dúvida? Ou digo que a 5 é letra D, certo? E a 1 é a D, ou faço o contrário, eu digo que a 5 é letra B e a 1 é letra D de dado. Mas eu tenho que entender, lembrando, o objetivo 1 obtém uma visão da diversidade cultural e a 5 é desenvolver a participação em situações interculturais. Vai para 5. Desenvolver a participação em situações culturais. Qual dessas duas letras se encaria para o item 5? B ou D? Aí vai matar, né? Aí é o que está gerando problema para para o item 1, né? Objetivo 1. Aí você vai dizer, o 5 é que letra? Que, ó, na prática, né? O objetivo 5 seria qual letra? O povo foi para a caverna do dragão e esqueceu de voltar no portal. Vou repetir, desenvolver, isso é o objetivo 5. Desenvolver a participação em situações interculturais. Que situações interculturais eu posso encontrar entre B e D? Qual é a que se encaixa mais? Aonde é que eu desenvolvo melhor a minha participação em situações interculturais ou entre culturas? Olha lá. Aí vocês matam a questão aí. Então, Deixar vocês seria a pensarem. letra D, né, professor? Porque para se desenvolver a situação da interplanetariedade, é muito interessante que eu falo, se é para estar em contato com o falante, né? E ver essas diferenças. Uma coisa é a diversidade, outra coisa é desenvolver a participação em situações interculturais. Certo? Ela não é uma questão tão fácil. Caísse uma prova dessa aí no Instituto Federal, os candidatos aí, e tem que esperar a questão desse nível, tá? Se vir mais fácil, melhor, mas não fique muito, tá? Esperando coisa muito fácil, não. E aí, gente, vocês concordam aí?
Oi. O povo vai estar na dúvida. E aí? O povo está tão silêncio. Pela explicação, professor, é a letra C mesmo, igual a Leane já tinha falado. Não, a letra C, não, só B e D. Estou falando no objetivo 5. Ficou B e D. O que é que se encaixa no 5? É porque essa já mata a questão. A quinta é a D, então. Então, você marcaria a letra C nessa história, né? Sim. E o 1 seria a letra B de bola. Que fala de... Deixa eu só pegar aqui rápido. Opa. Cadê aqui que eu botei? O 1 diz assim, o objetivo, obter uma visão da diversidade cultural. Quem é que dá, que é mais completo entre essas duas letras, uma visão de diversidade cultural? Cuidado que nessa letra B temos aqui expressões idiomáticas, né? Que quer dizer a mesma coisa, mas são expressões idiomáticas. E aí, gente, os outros aí, as outras vão ficar caladinhas? Oi. De cara, quando ele fala desenvolver participação, o quinto seria a letra B de bola. Entendeu? Participação. Quanto mais ele vai conhecendo esses termos nesses países, ele vai saber o que significa. Ah, aqui quer dizer a mesma coisa. Então, a resposta correta daí, o 1 seria a letra D. Uma visão de diversidade cultural seria entender que um falante cesseante ou cesseante, assim como um que voceia e o outro que é ideísta, está na mesma forma, fala espanhol. E aí fala uma visão de diversidade cultural. A resposta correta aí seria a letra D de dado. Essa questão derrubaria muito candidato, né? Aí uma sugestão que eu dou para vocês, tá? Se vocês acharem que uma questão vai demorar muito, passa para outra, tá? E vai ganhando tempo, para que você dedique o tempo que você conseguiu ganhar, dedique a questão que você está com dúvida. Se ficar com dúvida, deixa para o final. Entendeu, né? Tem gente que perde muito tempo em uma questão, poderia ganhar em outras. Tá? Por isso que é bom você dar uma olhada no geral da prova e depois vai indo. Essa é uma questão complicada, mas aí eu tenho que estar vendo, né, o que é o comando, qual é o objetivo e o que, na parte concreta, na situação de ensino-aprendizagem, que isso ocorre. Vamos lá. Leia os seguintes textos, tá? Aqui também é uma questão que eu tenho que ter um pouco de cuidado. Diz assim, considerando as citações de Ordóñez, 2003, e de Tilio, 2007, a afirmação correta é qual? Ordóñez afirma ou defende a ideia de que o professor deve esquecer o ensino da gramática e ensinar as relações de cada classe de palavras a partir do enfoque comunicativo do ensino de línguas. É uma coisa que vocês vão olhar. Ela defende isso mesmo na fala lá, na citação ali? B. Os autores defendem a ideia de que o professor não deve ensinar gramática tradicional nas aulas de línguas. É a afirmação dos dois? Os autores defendem a ideia de que o professor deve ensinar gramática funcional, ou seja, a gramática da função, nas aulas de línguas a partir de sua utilidade a serviço da comunicação. E letra D, de Túlio defende a ideia de que o professor deve ensinar uma gramática que faça
ou que tenha razão, ou que tenha serventia na dimensão comunicativa da língua, e sempre no ensino mediante categoria de forma, significado e função. Tá? É uma questão que eu tenho que ter muito cuidado, ela acha que pode parecer fácil, mas não é. Vamos lá. Texto 1, que é de Ordonhes. A gramática tradicional, construída sobre a pedra angular da palavra, tinha privilegiado a analogia ou morfologia sobre a sintaxe, ou a sintaxe. Esta última, a sintaxe, disciplina se mantinha reduzida a um breve capítulo em que se estudavam a concordância, a reação, os usos anômalos, as observações sobre as relações de construção viam diluídas e disseminadas nas apartados, né? Nas coisas anexas correspondentes a cada classe de palavras. E aí o texto dela aí é a citação de forma e sentido em sintaxes. Tá? Isso é o que ela diz. Ela diz aqui que não deve ensinar gramática tradicional? Hã? É uma coisa que tem que prestar atenção. Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui, né, a questão. Vamos lá. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Ordonhes defende a ideia de que o professor deve esquecer o ensino da gramática e ensinar as relações de cada palavra. Ela informa isso. Ela defende isso no seu texto? Se não defende, ela está errada, então cai fora. Ok? Vamos ver outra coisa aí que pode tirar. B. Os autores defendem a ideia de que o professor não deve ensinar gramática tradicional nas aulas de línguas. Eu não li aí o outro, mas Ordonhas defende isso. Ele está dizendo que são os dois. Se um não é, né? Exatamente, ele só descreve, Vanessa. Isso. A letra B estaria correta também? Estaria correta, aliás? Não. Ficou C e D. Isso é chamado chute técnico. Na C, ele diz assim: os autores defendem a ideia de que o professor deve ensinar gramática funcional nas aulas de línguas a partir de sua utilidade ao serviço da comunicação. Né? Mas vamos ver o outro texto para ajudar vocês. O de Túlio diz logo: descartada a gramática tradicional e separada da formalização que requer a gramática teórica. A escola parece ter se ficado sem gramática, ou ter restado sem gramática. Tal avaliação, no entanto, dista de ser justa. A descrição da língua contida na gramática tradicional proporciona uma excelente base para a reflexão sobre os mecanismos que operam no funcionamento do sistema linguístico. A gramática atual, por sua vez, localiza este conhecimento em um marco teórico mais amplo e exigente. Tá? E aí, agora, a gente ficou C e D. Vocês marcariam que letra aí? Essa é mais fácil, essa questão? Gente, vocês respondam, por favor, tá? Até agora, 3 pessoas, né, responderam. É isso? Foi. A Vanessa respondeu aqui, né? É a questão mais fácil. E a resposta correta realmente é a letra... Qual é? Leandro, marca aí, vá. Vamos ver se você acerta. Vá, que letra aí? Não quer abrir o microfone, pode digitar. Vai lá, Jean. Chuta aí, vá. O que é que você marcaria?
Eu marcaria a letra C, eu não vou mais falar. Vamos lá. A Naira, letra C. Myron, D. E a Leane fugiu, não disse nada. Vai, Leane, chuta aí. Chute técnico, tá? Por favor. Eu acho que é a letra C também. Olha a letra C, por favor. Ele está dizendo que são os dois defendem. Ela defende isso. O que é uma gramática funcional? Eu tenho que saber os tipos de gramáticas. Existe essa gramática. Né? Existe a gramática a gramática normativa, a gramática descritiva, a gramática funcional, a gramática textual e blá blá blá. Né? A Ordonhas defende essa gramática funcional. Tem dizendo isso no texto, gente. Ela fala isso, vou voltar lá, tá? Aí vocês tiram a dúvida. Vai lá, tá aqui. Gramática funcional, onde é que ela fala aí? Vai lá, arrocha aí. Descobriram? Tarará, descobriram? Ela não fala de gramática funcional. Ela começa logo dizendo, a gramática adicional construída sobre a pedra angular da palavra, tá. Ela fala que dava mais valor à analogia ou à morfologia sobre a sintaxe. Ela não fala de gramática funcional. Por isso, a letra C não pode ser marcada, porque está dizendo que os dois defendem. Quem defende é o de Tílio, perdão, mas não ela. Não essa pessoa. De Túlio, aliás. A correta letra D de dado. É só pegar essas palavrinhas-chave, tá, gente? É perguntar, ela faz isso no texto? Aqui é de compreensão mesmo. Ok? Letra D. Ah, errou, não tem problema. Isso é para vocês perceberem quando pegar a prova. É uma questão mais fácil que a outra. Mas não é bem, né? Eu tenho que ter um pouco de cuidado nisso. Ok? Posso passar adiante? Professor, eu só fiquei com a dúvida, porque como a interpretação, né, e tem que estar a resposta no texto. Não, aqui é a resposta que está no texto. Então, compreensão. Vai lá. Na letra D, vai dizer o seguinte, né, que de Túlio ele aborda a ideia de que o professor deve ensinar uma gramática que faça, né, um tripé na dimensão comunicativa da língua e se centre no ensino mediante categorias de forma, significado e função. Foi essa a dúvida, né, já que não fica muito claro no texto 2, né, que ele vai trazer realmente esse tripé. Vamos lá, descartar. Ele já tira logo de cara, né? E quando ele fala a forma, é a gramática tradicional, ok? Só que ele traz mais duas coisas, que é na dimensão comunicativa. O segredo está aqui, viu, Naira? A gramática ela pode entrar em forma, de significado e função. A gramática tradicional só trabalha a forma. Ok? E a textual, ela traz a forma, ela traz a função e traz o significado. Aqui tem 3 tipos de gramática aqui para a gente entender. Né? Porque dentro do texto vai ter o significado que significa aquela palavra. Quando ele diz dimensão comunicativa, ela vai entrar na coisa muito mais ampla, porque a dimensão comunicativa, ela não só centra na forma, não só centra no significado e não só centra na função. Eu tenho que saber a forma, eu tenho que saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, tá? Não é decorar as palavras, é saber a função que elas têm, o que é cada uma delas, tá? E a partir daí, saber qual é o significado e qual é a função. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, que, por exemplo, se eu pego a palavra fome, fome é um substantivo, né? A fome. Eu tenho uma forma. Qual o significado dela? Uma pessoa que está, naquele momento, ele sente fome. Mas qual é a função? Ou dizer, qual é a função? A pessoa que, né, está com fome. Mas o significado, gente, de fome, ela vai depender do contexto que está sendo colocado.
Vou dar dois exemplos aqui. Imagina alguém que está com fome e vai para o Coco Bambu, ou São João, ou Encontro dos Rios comer. Que é bem barato nos preços, né? É o mesmo sentido ou significado de uma pessoa que está lá na periferia e não tem nem sequer dinheiro para comprar aquilo que ele gostaria, ou de comer o básico. O sentido não é o mesmo. Né? O significado não é o mesmo. Tá? Para aquele contexto, são contextos de realidade diferentes. Quando ele fala dimensão cultural, é aquilo que, na prática, eu vou precisar dessas três coisas. Saber o que é, qual é a função dentro daquele contexto de situação, o que significa. Né? Descartada a gramática tradicional e distanciada da formalização que requer a gramática teórica, a escola parece ter se ficado sem gramática. Tal evolução, quando ele ficar sem gramática, é porque ele deixaram a forma, né? Ou a descrição. Tal avaliação, no entanto, dista de ser justa. A descrição da língua contida na gramática tradicional proporciona uma excelente base para a reflexão sobre os mecanismos que operam no funcionamento do sistema linguístico. O sistema linguístico não é só gramática, é o tripé também. A gramática atual, por sua vez, localiza este conhecimento necessário em um marco teórico mais amplo e exigente. Ou seja, ela não só embasa ali fechado, ela vai muito mais além do que isso, né? Por isso que ele fala da dimensão, que não está dizendo dimensão comunicativa, ele fala sistema linguístico, né? E quando vai para o sistema linguístico, ele vai abordar uma coisa muito mais ampla. A letra B é que é mais adequada aí do que as outras três. Mas não é, né, eu tenho que parar para dizer, olha, né? Eu acho que a Nária lembra, né? A Nária, na época que foi de preparatório, Nária, para o mestrado, né, ficou só em literatura, né? Mas teve um grupo que eu trabalhei em linguística e literatura. Foi. Aí quem vai para os dois consegue entender isso aqui, entendeu, né? Por isso que os dois são cruciais para entender, porque dentro da literatura está o linguístico. Está a dimensão comunicativa, está a dimensão cultural, intercultural, né? Então, veja que a letra D é a mais adequada como resposta para o que se está aí no texto. Quando eu falo de acordo com o texto, ou que é de compreensão, não é que a resposta está lá, né, o que está dizendo aí está igual. Não, é que os elementos que está sendo dado, o texto dá a resposta. Agora, quando o texto não tem, aí vai para a interpretação. Tá? Se perguntasse, na prática, como se dá um ensino de gramática nas escolas, ou está nos livros, aí é a vivência, né? Aí eu vou dizer, olha, os alunos, realmente os livros não trazem muita descrição sobre o que é, né? O que é a forma. Talvez da função, ali é um adjetivo, mas por que ele é um adjetivo, né? Qual o significado desse adjetivo? Tá? Temos um textozinho, é engraçado que esse texto, eu fiz uma tradução recentemente de um autor aqui do Piauí, que ele está escrevendo como é o nome? A Serpente Embrumada nas Sete Cidades. É bem interessante que ele pega a história lá do México, vai passando até chegar aqui no Piauí, né? Eu fiz aliás, eu verifiquei algumas palavras se estava correto, eu tive que estudar todo um contexto, né? Não era só do espanhol que as palavras estavam corretas, mas eu tive que entendê-las, se aquelas palavras que estavam lá em espanhol, elas estavam corretas, né? Só que eu vou para a questão. Vamos lá. Tá? Quetzalcoatl, ou Quetzalcoatl, que quer dizer serpente embrumada, é o protagonista de relatos das culturas mesoamericanas que se conservaram por meio das crônicas espanholas do descobrimento, bem como através da transmissão oral. Com relação ao gênero textual, pode-se afirmar que este relato é um ou uma. Eu vou dar uma lida aqui, ele está falando de gênero, de relato, né? Eu vou dar uma lida aqui e a gente vai verificar. É o quê? Ele está falando que é um relato, mas esse relato é o quê? É um mito, pois se trata de uma história fantástico-religiosa sobre estes entes sobrenaturais, inventada por povos primitivos para explicar a origem das coisas desde uma concepção cósmica da natureza.
B, é uma lenda, pois são narrativas originadas a partir de fatos históricos, transfigurados pela imaginação popular, em la que os heróis humanos constituem modelos a ser imitados. Ou um conto popular, pois é uma forma de transmissão da cultura de um povo à medida em que documenta seus usos, costumes, formas jurídicas e folclore. Ou ele diz que é uma fábula, pois se trata de uma narrativa curta, protagonizada por animais e que possui uma moral implícita ou explícita, cuja finalidade pedagógica está direcionada para os seres humanos. Bem, vocês aí, qual que vocês chutariam aí? O que é que vocês achariam? Eu vou dizer como foi a minha análise inicial. Eu fui primeiro, como você explicou, para a gente ir se familiarizando com a pergunta e as alternativas, né? Aí, sem ler o texto, eu fiquei entre a lenda e o conto popular. Mas, de início, eu marcaria a lenda sem ter lido. Aí, depois que eu li, eu mudei de opinião. Aí você marcou para que letra? Esse foi o meu caminho, né? Você marcou que letra? E eu marquei que seria mito. Depois que eu li o texto, eu marquei mito. Lembra, aqui eu estou fazendo um chute antes de ler, tá? É assim, o que eu acharia o que seria, né? Ok? O que seria. Mas, aí quando vai para o texto, eu vou tirar minhas provas dos 9. E aí, Mário, o que é que você marcaria a letra B? Né? Mas quem leu? Antes marcaria que letra e depois que leu mudou de opinião ou continuou com a minha opinião? A Vanessa disse que já mudou, né? E aí, José, o que vocês acham? Estão na dúvida, né? Olha as questãozinhas boas. Vamos lá. Tá? Deixa eu pegar aqui o texto. Tchum. Professor, sem realmente, lendo o texto, né, eu lendo o texto e pelo conhecimento que a gente tem, né, de um pouquinho da literatura, a gente pensa que ela caminha para a lenda mesmo, né? Mas, quando se fala de fatos históricos, né, transfigurados pela imaginação popular, a gente já fica um pouco na dúvida, né? Mas, mesmo assim, né, é o que parece a letra B. Qual a letra? Você acha que é mais B? B de bola, né? Mais B. Apesar de que também é uma narrativa curta, o conto, né? A fábula não descartaria logo de cara, né? Porque ele realmente não tem nada de fábula, a gente que conhece fábula, né? Geralmente são animais mesmos que estão lá como protagonistas. E o mito, enfim, um mito, não acreditaria que seria um mito, não, apesar, né, de que também tem também a questão da fantasia, assim, né, falando um pouquinho sobre o protagonista indígena. Pois é, professor, estou que nem a Naira, eu digitei errado naquele momento, eu fiquei na dúvida entre a B e a C. Uhum. Aí é onde que vem, para que eu vou ler isso, né, professor? Mas aí eu teria que ler o mito, o que é um mito dentro da literatura, né? O que é uma fábula dentro da literatura, o que é um conto popular dentro da literatura, né? Que característica tem? Tá? Aí vamos lá. Eu vou ler aqui e a gente vai, né? Quetzalcóatl, la creación había terminado e os dioses e os humanos viviam em paz. Quetzalcóatl, ou a criação, tinha terminado e os deuses e os humanos viviam em paz. Todos pareciam satisfeitos, menos o deus Quetzalcóatl, que pensava que os humanos não eram tratados dignamente pelos deuses. Que passa, irmão? Perguntou Huitzilopochtli. Olho para os humanos e vejo que estão... Eu estou fazendo a tradução, tá? Agora, tá? Pode ser que em algum momento, depois, quando você for ver com calma, fazer uma releitura
Diferente do que eu estou fazendo, tá? Olho para os humanos e vejo que estão felizes, alegres, mas vivem na ignorância, sem conhecimentos. Respondeu Quetzalcoatl, ou a serpente emplumada, né? E o que fará? Pensa dar a eles o conhecimento, que é algo próprio dos deuses? Já sabe que meus outros dois irmãos não te permitiria fazer isso, disse referindo-se Tecatripoca e a Chipetopec. Isso mesmo, é o que farei, replicou Quetzalcoatl. Baixarei para a terra, ou desçarei, ou... Deixa eu pegar a palavra aqui para pegar a tradução que agora fugiu. Irei para a terra, ou descerei para a terra, e ensinarei os homens uma vida diferente, e se para isso tenho que renunciar a ser Deus, o farei. Tá? Vamos lá. E assim o fez. Desceu para a terra, convertido em homem. Quetzalcoatl sentiu pela... Tem um microfone aberto aí, tá, gente? Cuidado aí, porque pode ser que atrapalhe na análise, tá ok? Quetzalcoatl sentiu pela primeira vez fome, o frio e o cansaço. Como estava esgotado, se sentou na sombra de uma árvore e dormiu. Quetzalcoatl sonhou, então, com uma fila de formigas em que cada uma levava um grão de milho. Assim que decidiu se fazer do tamanho delas e segui-las para saber de onde tinham tirado aqueles grãos maravilhosos. Em sonhos, trabalhou com as formigas e quando despertou ou acordou, ao seu lado tinha um monte de milho. Colocou em um saco e se caminhou para a cidade, ou em direção à cidade mais importante daquele tempo, que chamava Toian. Quando Quetzalcoatl chegou na cidade, estava se celebrando um sacrifício humano em honra a Tezcatlipoca. Quetzalcoatl parou o sacrifício e ordenou: nunca mais se realizarão sacrifícios humanos. Como se atreve a desafiar os deuses? Perguntou o sacerdote. Vá trazê-los a iras Tezcatlipoca. Não tenham medo. Não tenham medo. Confiam em mim, respondeu. Desde esse dia, Toian prosperou enormemente. Quetzalcoatl ensinou aos toltecas, que era pré-maias e astecas, aliás, os astecas, povos pré-astecas, a cultivar o milho, a trabalhar o ouro e 1000 coisas mais. Proibiu sacrifícios humanos, impulsou o culto ao sol e criou uma ordem de sacerdotisas que mantinham os templos. No princípio, os homens o queriam adorar, mas Quetzalcoatl não aceitou e recusou todos os luxos e privilégios. Tá? Quetzalcoatl, ou serpente emplumada, é o protagonista de relatos das culturas, é o protagonista dos relatos das culturas mesoamericanas, que se conservaram por meio das crônicas espanholas do descobrimento, bem como através da transmissão oral. Com relação ao gênero textual, pode-se afirmar que este relato é é um mito, é uma lenda, é um conto ou uma fábula. Tá, 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 tá. E agora? O que é que vocês marcariam aí, depois de ler o texto? O povo tá tão caladinho. Oi.
Professor, ao ler o texto, né, novamente, a gente bem próximo à letra B, né? A característica de lenda, né? E tem também a questão do fato histórico que foi transfigurado pela imaginação popular, como esse modelo a ser imitado, né? Que fala aí na letra B. Mas, né, confesso que no primeiro momento, né, tem aquela dúvida. Certo? E aí, você marcaria agora que letra B mesmo? Vocês têm ciência e consciência o que é uma fábula, o que é um conto e o que é uma lenda, não tem? Ou um conto popular. Vamos eliminar. É uma fábula? Não, fábula não. Tá fora. É um conto popular? Veja, tem que saber o que é esse gênero. Alguém sabe explicar o que é um mito aqui? Eu vou trazer fundamentação para vocês, tá? Aqui tá, deixa eu só pegar aqui rápido. Narrativa aí no final, tá? Porque cortou aí. Vou trazer aqui a referência do jornal da USP, tá aí para quem queira entrar, tá certo? Ouvir. E o que que ele diz o que é um mito? Preste bem atenção. Os mitos são histórias sagradas. Olha o que é que falta quando não tem um conhecimento básico. Muitos professores dizem, para que encher de linguiça, ter teoria? Teoria não é teoria, são conceitos que para entender como funcionam as coisas na prática. E distinguir delas, né? Os mitos são histórias sagradas que falam da criação do mundo, do surgimento dos deuses e dos seres humanos, que no mundo cotidiano oferece coesão social. Atuam como guias para o comportamento e mantêm o delicado equilíbrio, os valores, certo? E as estruturas de cada sociedade, bem como a relação com o meio ambiente. O mito é um ingrediente fundamental da civilização humana. Não é uma narrativa inútil, mas uma força ativa muito bem elaborada. Ainda hoje, poucas coisas são mais fascinantes que as narrativas. Isso, se vocês quiserem, pode pegar aí, tá? Do jornal lá da USP. As narrativas sobre os mitos, tá? Deixa eu só complementar. Deixa eu botar aqui o final, que fica melhor. E agora, com o conhecimento que vocês tiveram, aqui não é só informação, não. Rapaz, toda vez desse problema. Espera aí. Deixa eu só pegar isso aqui para colocar, porque às vezes está cortando. Depois disso aqui, vocês acham que seria mito? Tem essas características? Depois da mito e literatura, vão aprender um pouquinho, né? E agora, José? Vocês podem ouvir, tá? Tem aí tranquilamente. Vou deixar vocês pensarem. Que letra vocês marcariam? E aí? Depois disso tudo, ainda trouxe um conhecimento que é mito, como um gênero. E agora? Vocês marcariam o quê? Ou ficariam com a mesma resposta? Professor, essas características sobre mito, deu mais uma possível alternativa, eu não sei, assim, acho que eu leio, releio. Agora eu trouxe outro elemento para ajudar vocês. Mas aí a pergunta, depois disso,
e que vocês têm já conhecimento prévio. Eu trouxe mais um conhecimento. Eu estou fundamentando aqui, tá, gente? Eu não estou trazendo aqui, né, um jornal da USP que fala de mitologia, tá? Mitologia e literatura, e vocês podem ouvir alguém explicando. Tá aí nesse link aí. E agora, vocês marcariam a mesma letra ou mudariam de resposta? Fica aí à vontade agora, pode marcar. Ele não está pegando conhecimento geral, aqui é conhecimento para professores, né? E vão também trabalhar isso. Eu, como trabalho literatura indígena, vou ficar quieto, né? E literatura negra. Mas fica à vontade. Para mim, foi quando eu fiz a tradução, verificar, foi bem para a história que eu já tinha lido muita coisa sobre isso, e a partir daí, né, ficou fácil para mim analisar o texto do cara lá. Daqui era 100 e poucas páginas. Eu continuaria com o mito. Oi? Oi, Vanessa? Mudaria de letra ou ficaria na mesma, que você tinha falado? Coloque a letra, por favor. Qual a resposta que vocês marcariam? Oi. E agora, José? Gente, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Jodiré, letra A, Jane, letra A, Naira, letra A. Alguém difere delas aqui? Fica à vontade. Curiosidade, Osnaldo, esse mito aí, ele já existia antes da colonização ou teve a influência do cristianismo? E esse mito foi, assim, reformulado? Bem, quando a gente estudou literatura pré-colombina, a gente estudou o Popol Vuh, certo? Você lembra do Popol Vuh? Quem fez EAD PAFO e quem fez regular, isso foi trabalhado. O Popol Vuh trata um mito também ali, a criação do mundo, né? O possível autor daquele texto, ele viajou para a Europa, então ele teve contato com o cristianismo, né? O que diz a questão, gente? Vai lá para o comando da questão, o que ele fala? Ele diz que Quetzalcoatl é o protagonista de relatos das culturas mesoamericanas. E quem são essas culturas? Indígenas, ou povos originários. Ok? Até aí tudo beleza? Que se conservaram por meio das crônicas espanholas do descobrimento. Ou seja, quem é que escreveu esses relatos? Os jesuítas, os padres, né? Que eram católicos. Ok? E, em alguns momentos, esses relatos que foram passados de gerações, essas pessoas que pegaram esses relatos, ouviram esses relatos, que transformaram em escrito, com certeza eles fizeram adaptações para o cristianismo. Né? E aí no cristianismo tem sacrifícios humanos? Mas já terminou? Não.
Será que não? Vamos só fazer uma forma crítica. Uhum. Mas queimaram a Joana d'Arc, né? E várias mulheres diziam que eram bruxas. Como é que não tem sacrifício humano? Claro, ele dizia que não tinham, mas em tese tem que dizer que tem que queimar esse povo. Então, depende do momento. O grande problema, às vezes, é que a gente acha que já sabe. E vem uma questão dessa, muitos de vocês devem ter contato, sabe, da história, né, dos povos originários, coisa e tal, mas aí vem uma perguntinha bem básica. Que esse relato é que gênero textual? Ou gênero literário? Né? Vou dizer assim. Ele poderia botar gênero textual, botar gênero literário. E a resposta correta é a letra A. Por isso que eu trouxe mais coisas para vocês. Mas veja que por falta do conhecimento, não é informação, tá? Porque a informação pode vir falsa. Por falta de conhecimento, que tem a ver com literatura, história também, eu perderia a questão. Eu não tinha marcado a letra A. Mas agora eu trouxe a informação, e eu trouxe não só a informação, eu trouxe conhecimento, que eu estou embasando da onde é que vem isso, né? De professores da USP, de gente que conhece o assunto. Dê uma ouvida, por favor, aqui vocês, tá? E aí ele diz, logo no início aí, ele fala de mitologia, acho que é o capítulo 6, mito e literatura, que ele diz uma coisa logo no início aí do site, um mito não é uma narrativa inútil, mas uma força ativa muito bem elaborada. Né? E a resposta correta é a letra A, o que derrubaria a discordidade. A correta é a letra A. Letra A é a correta. Mas ele bateu o pai, então o telefone dele tá tocando. Jadileia, o microfone tá aberto, viu, Jadileia? Desculpa, professor. Tudo bem. A resposta correta é a letra A. Então, por falta desse conhecimento, eu dei para vocês agora um possível conceito, né? Conforme o que está lá no site aí da USP, mitologia, que não estou dizendo que é achismo, aqui é argumento, entendeu, né? Achismo, eu posso dizer o que quiser sem fundamentação nenhuma. Eu estou trazendo argumentos, conhecimento científico. Resposta da quarta é letra A. De cara, 90% dos candidatos errariam aqui. O mestrado ou doutorado não é título, ajuda, né? Mas, quando eu não tenho esse conhecimento, se eu tivesse conhecimento, o que é esse... Por isso que eu falo, eu tenho que saber o conceito, porque aqui estaria já... E ele diz assim, mito, pois se trata de uma história fantástica religiosa. Alguém lembra o que é fantástico? O que é realismo mágico? Alguém lembra? Qual a diferença dos dois? Nós estudamos na literatura, mas muita gente diz que isso é besteira. Vamos lá? E aí? Qual a diferença do fantástico e do religioso? Quem lembra? Professor, está complicando, né? Mas vai lá. Eu estou dizendo isso porque teve uma vez que eu estava numa defesa de TCC, da especialização, tá? Não me lembro agora qual foi o ano. Foi 2017, 2016? Acho que foi 17. Foi a última especialização da EAD. E uma pessoa foi defender isso, e ela trouxe dizendo que realismo mágico é igual fantástico maravilhoso. Ou realismo mágico é igual fantástico. E eu chamei a atenção. Você não fundamentou. Você trouxe uma citação do Todorov, mas você não faz a diferença. Você está dizendo que é a mesma coisa aqui. E não é. Né? Vou dar uma história aqui, tá? Para vocês pegarem. O filme do Harry Potter é um fantástico ou ele é um realismo mágico? E aí? E se eu mostrar outro filme, Arrasta-me para o Inferno, ele é fantástico ou é realismo mágico? Veja que, para uma explicação bem fácil, Vanessa, mas é tudo bem, eu digo porque eu tenho conhecimento de causa disso, tá? Por isso que eu estou falando aqui. É muito fácil vocês entenderem. O realismo mágico, professor, seria o do exemplo do Harry Potter, né?
A gente pensa que tudo é normal dentro do filme, né? Quando começa a se envolver. Ou seja, dependendo do teórico, né, Naira, tem três diferenças que eu defendo, né, mas tem os que vão dizer que só tem duas, né? Que o realismo mágico o real maravilhoso é a transição entre o real mágico com o fantástico, né? Mas bem, no Harry Potter, vamos dizer assim, seria um realismo mágico. As pessoas, como você falou, as pessoas aceitam e não tá nem aí, né? Seriam coisas sobrenaturais, mas tudo bem. Já o fantástico seria a coisa mais do terror, do macabro, certo? Então, Arrasta-me para o Inferno, que é um filme de terror, Isabelle, como é o nome? Como é o nome daquele filme lá da... Esqueci até o nome. Ele é o fantástico. Annabelle. Mas ele fala, é uma história fantástica religiosa. É religiosa? É, porque ele fala da questão dos povos originários. Mas veja que tem uma coisa terror aí, que é o sacrifício de humanos. Eu tive o prazer de ir para o Peru e eu fui para o Trujillo, que é uma cidade de 500 quilômetros de Lima, e eu conheci a civilização, a Moche-Chanchan. E uma delas tinha sacrifício humano. Cortava a cabeça de cima e mostrava para as pessoas. Né? E aí ele fala, pois se trata de uma história fantástica, lembra que é terror, cruel, o Harry Potter não é cruel, né? Mas um filme de terror é. Então, cruel, mas ele trata a questão cruel também que está dentro da religião. Sobre entes sobrenaturais. Ele fala dos deuses. Inventada por povos primitivos, no caso, povos originários, para explicar a origem das coisas desde uma concepção cósmica da natureza. Então, aí seria a letra A, e muitos candidatos, por falta de pequeno conhecimento, às vezes a gente passou, não deu valor para aquilo, a gente estava no mestrado, doutorado, dependendo, né, do que a gente pegou também, né? Que possa ser que a gente tenha passado mestrado, não discutiu na disciplina, ou alguma disciplina específica, não foi discutida a questão do mito, propriamente, né? E aí, talvez, eu não passei por esse conhecimento, não tive. Aí é uma resposta letra A. E aí 90% dos candidatos perderia a questão. Ok? Vamos lá. Eu termino já, tá? Não, acho que eu creio que termina. Talvez não vai dar para explicação. Tá ok? Mas vamos lá. Vamos para o texto. Esse texto, gente, foi do concurso da... Não sei se foi da UAP ou foi da UAB 2017, da UESP. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. De acordo com o texto, veja que acho que vai dar aí tranquilo. De acordo com o texto, a castração química tem como objetivo melhorar o desempenho sexual dos praticantes do delito contra menores de 14 anos. Vocês tentam responder isso no chute, tá? Depois que ler o texto. Ajudar o juiz como decidir a pena da pessoa que sofreu abuso sexual. Punir os congressistas que votaram a lei. Diminuir a violência sexual praticada contra menores de 14 anos ou aumentar o abuso sexual contra 14 menores de anos. Contra menores de 14 anos. Resposta em destaque, qual é? Está destacada ela, é? Aonde? Ah, porque eu deixei lá, tá, desculpa. Agora que eu lembrei que eu não troquei, não. De cara, gente, a função da castração química, o objetivo dela é diminuir a violência sexual praticada contra menores. Mas mesmo que não tivesse, de cara, eu eliminaria para melhorar o desempenho de quem faz isso? Não. Ajudar o juiz como decidir a pena da pessoa que sofreu, ajudar o juiz como decidir a pena da pessoa que sofreu o abuso. Não é quem praticou. Errado. Punir quem fez a lei. Também não é. Aí poderia dizer letra D e letra E. Mas a letra E também, como assim? Aumentar o abuso sexual. Quer dizer que se eu castrar mais gente, esses vão abusar mais? A letra D seria uma letra mais adequada, né? De cara,
Vamos lá. Agora vai derrubar. Vamos lá. Depreende-se que a lei vai reduzir a violência sexual porque a punição dos abusadores sexuais no Peru vai reduzir a quantidade de presos. Punirá com a prisão perpétua e castração química os menores de 14 anos. Os praticantes do delito terão mais medo de serem punidos com a prisão perpétua e poderão ser castrados. O debate entre congressistas vai melhorar a vida dos menores de 14 anos que forem abusados, tá? E foi votada e aprovada a lei de castração química do Peru. Hello? O que é depreender? É uma questão de compreensão ou interpretação? É de compreensão e interpretação? Lembra que eu expliquei isso para vocês lá no início? Tem 2 verbos que derrubam muito candidato. Essa foi uma questão que teve recurso, 2, 3 recursos, e quem entrou com recurso perdeu. O que? Alguém pode dizer se é de compreensão e interpretação? Lembre-se, tiver verbos, depreende-se, compreende-se, ele não quer a resposta do texto. Ele quer na realidade. Isso, na realidade, o que seria? Na prática, a lei vai reduzir a violência sexual porque... Entendeu, né? Muita gente errou essa questão e teve recurso e perderam porque não sabia o que é depreende-se. Mas a resposta esta não está no texto. E eles não sabiam o que era depreende-se ou infere-se. Cuidado, viu? Esses 2 verbos aí. Vocês marcariam qual? Aí. Na prática, a castração química, qual é a função dela? É a lei de castração química. Vai fazer o quê? É a única questão que tem interpretação. Depreende-se, infere-se. É por isso que quando dizem que tudo é de interpretação, é mentira. Parece que as pessoas precisam estudar de novo para entender isso. A maioria das questões é de compreensão, mas quando vem depreende-se, infere-se, cuidado, viu? Derruba muito candidato que ele acha que é o que está dentro do texto. Não é, é o que está na realidade. Na prática, serve para quê? Essa lei. Né? E a palavra, e as palavras, sem embargo, gente, isso aqui né, vai depender do contexto, tá? Na segunda linha do último parágrafo, tem a tradução em português conforme o contexto de, visto que, por enquanto, ainda ou sem problemas, né? Deixa eu ver se está faltando algum aqui. Tá. E, no entanto, só chamando a atenção, tá? Sem embargo, em tese, ela pode ser 2 classes gramaticais. A mais comum é uma conjunção adversativa, ou a locução conjuntiva adversativa, tá? Que dá a ideia de adversidade. Só que há casos excepcionais que, sem embargo, pode ser não uma conjunção, e sim um advérbio de tempo. Dando a ideia de ainda. Então, vocês têm que dar... Por isso que eles colocaram ainda ou no entanto, visto que não seria por enquanto não e sem problema, porque não dá ideia de adversidade. Mas aí tem que ter cuidado, ele é um advérbio ou é uma conjunção. Ok? Vamos lá para o texto rapidinho, né? Que depois tem... Vem para acabar aí. Vamos lá. Aprovam em primeira votação, deixa eu só ampliar aqui, castração química para abusadores de menores, tá? Violadores, abusadores, né? Castração química seria aplicada como uma medida adicional em casos de violação, ou seja, de abuso, quando o juiz o estime, quando o juiz ache pertinente. O projeto voltará a ser debatido na próxima semana. O Pleno do Congresso da República aprovou, em primeira votação, projeto que propõe a castração química como medida complementar à pena privativa de liberdade, ou seja, de prisão, em caso de delitos contra a liberdade sexual, que seria violação sexual, contra menores de 14 anos.
O projeto de lei número tal foi apresentado pelo grupo parlamentar chamado de Ação Popular por Iniciativa do Congresso, o congressista, Ione Lescano. O texto substituirá o artigo 173, onde trata de violação sexual de menor de idade, o abuso sexual contra menor de idade, tá? Indica o que tem acesso carnal por via vaginal, anal ou bucal, ou realiza qualquer outro ato análogo com a introdução de um objeto ou parte do corpo por alguma das duas primeiras vias, ok? Com um menor de 14 anos, será reprimido com pena de cadeia perpétua. Se imporá como medida complementar, além da cadeia prisão perpétua, vai impor também uma medida complementar, que é a castração química, quando o juiz ache pertinente. Durante o debate, o congressista Lescano sustentou que a castração química é uma medida adicional que em outros países teve efeito dissuasivo. Em 6 estados dos Estados Unidos, se aplica. Hoje tem que aprovar coisas diferentes, que incrementar as penas, porque aumentar penas não diminui violações, disse o Congresso, né? Disse no Congresso, ou abusos. Alberto Oliva, congressista da bancada de peruanos por El Cambio, PPK, e o presidente da Comissão de Justiça, pediu que o segundo parágrafo do artigo 173 do texto substituto, o qual propõe a castração química, seja votado à parte. O parágrafo que se refere à castração química foi aprovado em primeira votação, com 68 votos a favor e 7 contra, 28 abstenções. No entanto, o projeto voltará a ser debatido em uma segunda votação na próxima semana. Tá? Aliás, foi 2018 essa prova aqui, desculpa, tá? De acordo com o texto, a castração química tem como objetivo, letra D, diminuir a violência praticada contra menores. Tá. E o sexto, que letra? Naira, depreende-se que a lei vai reduzir a violência sexual por quê? Não, já estava respondendo a outra que que o senhor falou, no entanto, que é sem embargo. Não, essa daí eu já tinha marcado anteriormente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. Depreende-se, ou seja, na realidade, essa lei vai fazer o quê? Que a lei vai, na prática, se você botar depreende-se ou infere-se, na prática, né? A lei vai reduzir. Tem que mudar, tá? Depreende-se, infere-se para na prática. A resposta correta é a letra C. E vou dizer, muitos candidatos erraram essa questão, que foi da UAB, tá? Eu criei eu estou dizendo aqui que já passou a prova. Então, essa questão para baixo aí, eu criei as questões para né? Para seleção, acho que foi da UAB, não me lembro, 2018, tá? E muitos candidatos entraram até com recurso, mas eles não sabiam o que era isso. Dançaram. Quem é concurseiro, isso vai saber tranquilo. Vocês estão pegando aí. Mas imagine se caísse lá. Né? Ele não está pedindo o que está dentro do texto, é o que está na prática hoje. Na prática, se fosse aprovada uma lei dessa, o que aconteceria, né? Ok? Letra C. E o sétimo, lembrando, ficaria a letra C e a E. E chamei a atenção disso, porque muitos marcariam logo de cara a letra E. Mas depende do contexto. Professor, e uma dúvida, desculpa. E no texto fala da prisão perpétua? Fala. Vamos lá identificar? Deixa eu só pegar aqui para você, tá? Será reprimido com pena de cadena perpétua. Cadena perpétua, cadeia perpétua. É o que está da lei aqui, ó, tá vendo? A discussão não está aí se é prisão perpétua. Ela está na castração química, né? Mas a lei diz que será punido com pena de cadeia perpétua. Se imporá
ou imporá-se como medida complementar, além de cadeia perpétua, se o juiz achar pertinente, também vai punir com castração química. Achou no já aí? Ok? Mas lembrando, depreende se não está pedindo que está dentro do texto. O texto fala, punirá com a prisão perpétua a castração química. E realmente no texto diz que a lei, o artigo 173, que é prisão perpétua. Quando julgado, claro, né? Ok? Nesse sétimo, gente, de cara, marcariam letra E, mas eu chamo a atenção, que poucos sabem disso. Eu fiz um concurso em 2009 e todos os candidatos erraram, porque caiu esse jaste sem embargo, e a gente acha que sempre é uma conjunção, mas lá estava dando a ideia de... Eu vou ver se eu trago essa prova depois para vocês. Como advérbio de tempo. Ainda. Por isso que está o ainda aí. Mas no contexto da ideia de adversidade. Ele fala, né? Vamos lá aí. Tá? Cadê aqui o texto? Ele diz, o parágrafo que se refere à castração química foi aprovado em primeira votação, com tantos votos. No entanto, o projeto voltará a ser debatido em uma segunda votação. Ou seja, não acabou ainda, vai ter a segunda votação que pode ser votada ou não, né? Ou alguém mudar de ideia, tá? A resposta correta aqui é a letra E. Ok? Eu vou tentar responder isso aqui, gente. Eu sei que... Professor, não entendi. A sétima, qual é a alternativa correta? Só pode ser letra E, Jodileia. Porque a ideia que passa na segunda linha do parágrafo é a ideia de adversidade, conjunção adversativa. Mas eu estou chamando a atenção que possa ser que, dependendo da questão, ela pode deixar de ser conjunção e ser advérbio de tempo. Aqui não dá ideia de advérbio de tempo, nesse contexto. Ok? A letra C, Vanessa, é... Ah, perdão, o 6 é a letra C, C de casa. Vamos lá. O que diz o 6? Eu tenho o 6 e o 8 e o 9. Entende-se que os filhos dos pobres, têm menos chances de ingresso na universidade devido à falta de quê? Daqui a pouco eu respondo, tá, Vanessa? Para poder não perder a meada aqui. Aí eu passo de novo as respostas para vocês. E lembrando, eu vou colocar para vocês já a resposta de hoje. Ok? Já estou prontinho, isso aí já está pronto. Entende-se, quando diz entende-se é de compreensão de texto, o que quer dizer que está dentro do texto. Entende-se que os filhos dos pobres têm menos chances de ingresso na universidade devido à falta de quê? O que vocês acham, chutaria aí? Interesse em um curso superior, a falta de quê? De interesse em um curso superior que não traz perspectiva de melhoras das condições de vida, recursos financeiros próprios e nem de financiamento do governo, haver somente vagas para filhos dos ricos, e quer dizer que só tem vaga para filho de rico, inteligência acadêmica e conhecimento, e a falta de conhecimento que existe universidade e cursos superiores. Não sei, mas o que vocês marcariam? E só chamando a atenção, tirando o Brasil, a maioria dos países que tem aqui na América são as instituições universitárias, são públicas, mas não são gratuitas. E paga algumas taxas, tá? É uma diferença. Né? Tá? E eu vou pegar aqui a 9 para a gente ter. A palavra sesgo, na segunda linha do primeiro parágrafo, tem um significado em português de acordo com o contexto de quê? De viés, de vesgo, imaginação, estimativa ou perspectiva. Né? Vamos lá para o texto e daqui a pouco a gente vai... Olha aí, alguém colocou uma coisa aqui, deixa eu ver o que foi. Espera aí, tá? Vamos ver aí qual é, né? De cara, vamos ver qual é a resposta. Mas essa é fácil, tá, gente? É uma questão bem facinha, tá? Vamos lá, deixa eu descer aqui.
Por que os pobres não vão para a universidade? Um dos resultados mais significativos sobre a matrícula na educação superior no Peru é o sesgo antipobre. Não vou dar resposta agora, tá? De acordo com as estatísticas mais recentes da Pesquisa Nacional de Lugares, 20% mais pobre da população, no 20% mais pobre da população, somente 10 de cada 100 jovens com o ensino médio completo encontram-se matriculados em alguma universidade. Em contrapartida, no 20% mais rico da população, 35% dos jovens se encontram cursando este nível educacional, vendo o gráfico abaixo, tá? Porcentagem de jovens com 22 anos ou menos e ensino médio completo matriculados na educação superior, segundo o tiro de ingresso total. Em azul é que não estão na universidade e em vermelho estão na universidade, tá? Veja aí os gráficos. Isso foi em 2010, tá? Diversos estudos documentaram como a educação superior é um investimento com alto retorno. Castro e Amada, 2010, por exemplo, estimam que o retorno para a educação superior universitária pode chegar até 17%, incluindo logo de considerar os custos de matrícula. Pelo mesmo, chama a atenção a redução ou a reduzida porcentagem dos jovens que se encontra matriculado na educação superior, especialmente entre as famílias de menores ingressos. Ingressos é financeiro, tá? De menores, de menor poder aquisitivo. A explicação mais óbvia para este resultado tem que ver com a existência de restrições monetárias. As famílias pobres não contam com os recursos monetários próprios e nem com o financiamento necessário para cobrir os gastos diretos e indiretos da educação superior. É por isto que, apesar de seu alto retorno, as famílias mais pobres não embarcam neste tipo de projeto. E que letra vocês marcariam aí? Letra B. É uma questão dada, né? E hoje, principalmente, que está nas universidades, entende isso, né? Hoje, com mesmo sendo pública e gratuita, tem gente existindo, imagine pagando. Né? É a letra B a resposta correta. Tá? E a nona? Essa questão dada, né? Só substitua a palavra lá. Que letra vocês marcariam aí? Viés, vesgo, imaginação, estimativa ou perspectiva? Vamos lá, cadê ela aqui? Aqui, ó. Sobre a matrícula na educação superior no Peru, um dos resultados mais significativos sobre a matrícula na educação superior no Peru é seu sesgo antipobre. O que seria sesgo? Sesgo antipobre. Vamos lá, substituir. É viés antipobre, vesgo, a pessoa que está olhando, né? Imaginação antipobre, estimativa ou perspectiva. É questão dada também, tá? E hoje a gente, de cara aí, né? O que é que vocês marcariam? Resposta correta aí, qual seriam para vocês? É dada essas duas questões, tá? Letra estimativa. Letra D, está dizendo estimativa. E aí, vocês? Nada? Resposta correta, gente, aí seria letra A, seria viés mesmo, tá? Vamos lá aqui para recapitular as respostas, ok? 1, só para recapitular, letra B de bola, 1B, 2, D de dado, 3, D de dado, 4, A de avião,
5, D de dado. 6, C de casa. 7, E de elefante. 8, P de bola. E 9, A de avião. Tá? Tem questões aí que vocês viram que não é bem assim, né? Não importa se está em português ou espanhol, mas que a gente precisa ter cuidado. Por isso que eu quero que você chegue lá para passar, quem sabe acertar entre 80 a 95, quem sabe a 100% da prova. Né? Para você chegar lá e ir para outra fase. Por que não? Dentro das vagas disponíveis. E aí, gente, hoje é quarta, né? Na próxima segunda eu vou falar de Estatuto do Servidor, eu vou falar do Estatuto do Servidor e da criação dos institutos federais. Aí depois eu entro em estilística em português, aí vou trazer questões sobre isso, e depois eu trago os conhecimentos do espanhol, tá? De fonética e fonologia, deixa eu ver o que mais temos aí na nossa área específica. Lembrando que tem a lei do regimento jurídico dos servidores, a questão da lei que institui o Instituto Federal, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a lei da LDB e a resolução do ensino profissionalizante. Tá? E na LDB, principalmente, que vai falar das operações, mas que fala de ensino profissionalizante. Aí, português, a gente vai ver o que são recursos estilísticos, eu explico o que é coesão, coerência, norma padrão e variâncias linguísticas, aí vou dar explicando por alto o que é isso, tá? Ok? Aí, deixa eu ver mais do espanhol, rapidinho aqui, o que ele está dizendo, e aí eu abro para perguntas aí para vocês. Aí, no espanhol, a gente já trabalhou leitura e produção de gêneros, de texto através de gêneros, vou trazer fonética e fonologia, depois trago dificuldades específicas do estudante brasileiro, né? São 10 temas aí que dá para a gente trabalhar, um puxando com uma ponta e com o outro. Interculturalidade, né? Quando fala também nessa questão de gênero, vai também tratar de interculturalidade. Veja que muitas coisas aí vai ajudar vocês. Tá? Alguma pergunta, gente? Acharam as questões mais ou menos? Se fosse cair umas questões, vocês viram agora, né? O alerta já está. Não é que vocês não saibam, tá? É costume de pegar questões com essas mais inteligentes. Elas fazem que a gente ter cuidado. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? As questões foram boas, professor. Tem que ser nesse nível bem para cima. Por isso que eu vou explicar algumas leis, para vocês terem ideia. Essa do Estatuto do Servidor tem que ter muito cuidado, porque ela rege não só o federal, mas todos os outros, mas a federal, né? A criação do Instituto Federal, a criação da Rede Federal de Ensino, né, de Instituto Federal só. A criação da Rede Federal tem as alterações, tá? A LDB, principalmente, a gente vai falar um pouco das alterações, mas na área tecnológica, na área de ensino profissionalizante, que é o foco, tá? E dos conhecimentos do espanhol. Eu vou trazendo questão e a gente vai debatendo. Então, a gente já encerra tanto compreensão e interpretação de texto, tanto português como espanhol, e a gente parte também para os conhecimentos, que é o estatuto e a criação como é o nome, né? Da Rede Federal de Ensino, de rede profissional, tecnológica e científica. Mais alguma coisa gostaria de falar?